E o povo tem também as suas frases, né? Tem uma frase que diz, um santo triste é um triste santo. Então, Dom Bosco falou para o Domingo Sávio, né? Alegria, coloque em tudo o seu coração. Outra frase que ele falou muito forte, não é? Me tocou muito. Em tudo que a gente vai fazer, temos que colocar o coração. O coração é a nossa alma, é a força de Deus. Imagine se eu saísse de casa para vir participar desse programa sem vontade, sem colocar o meu coração. Como é que eu estaria aqui? Eu estou extremamente feliz. Por quê? Porque eu saí de casa, vindo para cá, rezando já, colocando o meu coração nessa participação. E você também, com certeza, né, Rosário? Saindo de Claro. casa, você coloca o seu coração. E é assim que a santidade vai acontecendo. Não somos ainda, estamos peregrinando, nos esforçando. Mas se a gente em tudo, como diz Dom Bosco, colocarmos o coração, a alma, a força de Deus, aí essa luz vai brilhando cada vez mais. E ele fala também ali, mas é nesse sentido também, a santidade em tudo que a gente faz, né, Padre? Em tudo que a Colocar gente faz. a santidade em tudo que a gente faz. Você que está em casa acompanhando, né? Você é mãe, você vai preparar um alimento para o seu filho, colocar todo o amor naquele alimento, acolhendo, tendo paciência em todas as atividades. Eu estava até ontem conversando, não sei se foi aqui na TV ou lá em Casa Branca, olha o exemplo de amor, né? É uma senhora, ela tem um carro que ela usa para lá e para cá, uma senhora, e uma caminhonete, que fica lá também para sair para a roça. E um dia ela estava limpando a garagem, viu que um beija-flor havia feito um ninho debaixo da caminhonete e estava lá com os filhotinhos. O que ela pensou? Se eu sair com a minha caminhonete para a roça, vai matar, vai morrer todos os filhotinhos. E ela gosta muito de São Francisco, é muito devota. Então ela pensou, não, deixa a minha caminhonete parada, ninguém põe a mão na chave enquanto os filhotinhos não saírem voando. Depois a gente sai. Então, coisa simples assim, que para quem não está numa caminhada com Jesus parece até besteira, que tem a ver, sai com essa caminhonete, deixa esses passarinhos quietos. Não, ela tinha tanto amor a São Francisco que ela viu ali um chamado a deixar a caminhonete quietinha até os passarinhos voarem. Esse é ordinário, esse cotidiano. Porque não adianta a gente ser devoto de um santo e não viver aquilo que aquele santo ensina. Por exemplo, eu sou franciscano, tenho devoção a São Francisco. Não posso ver um pobre na minha frente, então não cola muito, não é? Não condiz, né? Não condiz, eu sou devoto de Padre Pio, mas se eu sentir uma dorzinha, eu já xingo, Não ele foi o condiz homem que também. suportou o sofrimento, né? Eu tenho um carinho por Santa Rita, mas eu também não suporto a cruz de cada dia. Eu sou devoto de Santa Teresinha, mas eu gosto de barulho, eu não gosto de silêncio. Então a gente tem que ter uma devoção, mas buscar a imitação daquele santo. Ele é um modelo, um exemplo para a gente também se santificar, né? Claro, e a gente vai. Aqui eu estava lendo também um pouco das nossas participações, com tanta alegria, sabe? E de Anápolis, Goiás, a Maria Lino da Silva acabou de se tornar uma sócia desta obra. Olha que alegria, né, Vários Padre? nessa noite, né? A gente, assim, anuncia com tanta alegria. Se pudesse tocar uma trombeta aqui, a gente tocaria, porque é assim, uma alegria imensa que a gente faz, a gente proclama isso, né? A Marisa Campos Madureira, de Campinas, disse o seguinte: meu santo de devoção é Santa e de Virges, né? Minha santa de devoção. Também de Viçosa, Minas Gerais, a Terezinha do Rosário, olha, quase me achará. Terezinha do Rosário Reis Alves disse o seguinte: meu santo de devoção é São Geraldo Magela. Muito obrigada, querida, por ter mandado também a sua participação. Itaúna, Minas Gerais, a Elza Conceição Parreira disse o seguinte: parabenizo o programa e toda a programação da século XXI. Muito obrigada, né, Padre? Obrigado. Nós agradecemos Obrigado de mesmo. coração. E de Jataí, em Goiás, a Esmeralda Franco de Moraes diz o seguinte: sou sócia desta obra, acredito muito na santidade pela vida, pela obra, pelo amor extremo a Deus. Um exemplo de santidade é o Padre Eduardo. E a todos segue a caridade, fazendo bem, dando amor e tudo mais. Muito obrigada, viu, dona Esmeralda, pela sua participação.
que comove o nosso coração. E a gente que caminha aqui com o Padre Eduardo, eu fico assim emocionada pelas suas palavras. Muito obrigada, viu, minha querida? Deus abençoe a senhora e a faça também uma santa, viu? A gente fica emocionado, né, Padre? Porque a gente Padre? convive com as pessoas e às vezes a gente nem imagina que está convivendo com um santo ou com uma santa. É verdade. Nós temos, né, no dia de todos os santos canonizados que estão nos altares, e tantos pais de família, mães de família, sacerdotes, diáconos, leigos, que se santificaram e a gente às vezes nem não estão nos altares, mas estão na glória. O que a gente ia falar é isso, Padre. E os santos não canonizados, né? Porque são milhões, né? São milhões, porque todas as pessoas que estão no céu, todas as pessoas são santas. No céu só tem santo. Como a gente falava, né? As pessoas que ainda não estão plenamente purificadas estão no processo. Uma vez no céu, são santas. E a gente convive com muitas pessoas, e quantas vezes a gente convive com pessoas que estão numa caminhada tão grande de santidade, que se a gente não prestar atenção, a gente nem vai imaginar e a gente nem percebe. A gente diz avós, os santos avós, anônimos, santos né, anônimos, Padre? né, que a gente admira e a gente vê como exemplo, porque Dom Bosco foi exemplo para o Domingo Sávio. O Padre Eduardo, por exemplo, que está aqui nessa luta, nessa batalha, exemplo para tantos sacerdotes também, né, sabe do amor que ele tem, você está aí na convivência diária com ele, né? Quando ele fala de Jesus, ele se emociona, ele tem, né, aquele amor a Jesus, um zelo incrível pelas coisas de Deus. Quando ele fala do Pai, emociona ele falando do Pai, né? Ele tem um amor muito forte ao Pai Celeste. Nesses 11 anos convivendo aqui na casa, né, na comunidade, eu fui tendo um grande amor, um grande carinho pelo Pai do céu, graças ao Padre Eduardo. Porque quando ele fala do Pai do céu, ele enche a boca. O Pai, aliás, né? o processo essa de pessoa toda da Trindade, a conversão, vamos dizer assim, ele já teve uma vida assim voltada para Deus, mas o grande impulso da vida do Padre Eduardo, ele sempre diz que foi um encontro de amor com o Pai, com né? o Pai. E quem sabe o Padre Eduardo vem um dia aqui falar novamente sobre isso, né? Ontem eu até vi no Caminhos da Fé um vídeo dessa ação de preparação para o Natal. E ele, assim, no meio de um monte de velas, a Bíblia, um vídeo que ele gravou, então ele falando do Pai. Então você se emociona, né? lindo. Tá muito e ele bonito. falando do Pai, em que sentido? Do Pai que tem os braços abertos, esperando aquele filho que foi, lembrando da parábola do filho pródigo. Mas você ouve o Padre Eduardo falando essa palavra Pai, os olhos dele até enchem de lágrimas, assim, porque aquele... Então isso contagia a gente, né? Puxa vida. Eu também quero conhecer esse Pai que ele fala tanto, Jesus, Espírito Santo. E foi isso realmente que norteou a vida dos santos, né? Eu quero agradecer também, que acabou de ficar sócia, a Neuza Maria Silveira Rodrigues de Muriaé, Minas Gerais, e a Romilda Beatriz Lameiro de Noronha Sales, de Campinas. Ela diz que a santa de devoção é Santa Rita de Cássia, e essa querida, né? Acabou de se tornar uma sócia. Obrigada, viu, minhas queridas? Acabaram de se tornar sócias. Muitas participações, agradeço de coração. E agora a gente também tem que falar, Padre, nesses momentos aqui que a gente está falando dos santos, esses que já estão no céu, os anônimos, os canonizados, mas a intercessão dos santos, Padre Aguinaldo. Fale um pouquinho para a gente sobre isso. A intercessão dos santos. Nós que cremos, né, na igreja, né, caminhamos na igreja, para nós os santos, eles são modelos intercessores, porque nós cremos na ressurreição. Para nós, as pessoas partem deste mundo e não ficam na morte, porque se elas ficassem na morte ou dormindo, a gente não poderia pedir nada para elas. Algumas religiões falam que as pessoas morrem e permanecem no sono da morte até a vinda de Jesus. É claro que vai acontecer a parousia, a igreja professa isso, a segunda vinda de Jesus. Aliás, ele já está presente, vivo conosco, na Eucaristia, nos irmãos que sofrem, quando nós estamos reunidos. Mas para nós, a pessoa, quando morre, ela faz passagem. Por isso que para nós, o centro da nossa vida é a Páscoa. Não é o Natal, é a Páscoa, a ressurreição de Jesus. Então as pessoas fazem a passagem deste mundo para a casa do Pai. E estando ao lado de Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo,
os santos se tornam intercessores, amigos de Deus. E pedem por nós, rezam por nós, intercedem por nós, Nossa Senhora, os anjos que estão lá no céu, os santos. Por quê? Porque eles sabem que a nossa vida aqui na Terra é uma vida de batalha espiritual, uma vida árdua, de dificuldades. Eles passaram por isso. E como nossos intercessores, eles pedem para que nós tenhamos essa força de Jesus para superar as dificuldades também. Às vezes as pessoas falam assim, mas eu não preciso pedir por um santo. Eu vou direto no Cristo. Ninguém está dizendo que você, fazendo uma coisa, não possa fazer a outra. Claro. Você pode ir direto com Jesus. Você ajoelha no sacrário, pede, recebe a Eucaristia. Mas se nós temos os nossos amigos, que estão também do lado de Jesus, por que não contarmos com eles? A gente fala diretamente com Jesus, ele é o único Salvador, o santo não salva, mas ele intercede diante do Salvador, que é Jesus. Mas aonde está na Bíblia? Nós temos as bodas de Caná, quando Maria intercedeu. Nossa Senhora está no céu e intercede, e os anjos e santos também intercedem com cada um de nós. Por quê? Porque nós cremos na comunhão dos santos. A Igreja Católica crê que nós estamos unidos. A Igreja triunfante, padecente e militante. Aqui nós rezamos por quem está no purgatório. Então, e quem está no céu reza para a gente. Estamos juntos. A gente vai falar mais detalhadamente desse assunto, da comunhão dos santos. Sabe por quê? Existe uma certa dúvida sobre esse assunto. Então, Sim. O Padre Aguinaldo vai explicar bem detalhado no próximo bloco. E dá tempo de você ainda participar telefonando ou mandando o seu e-mail. Sabe o que nós vamos sortear hoje no final do programa? Olha só que coisa mais linda! Uma imagem de Nossa Senhora das Graças ou Nossa Senhora da Medalha Milagrosa, cuja festa nós celebraremos logo mais no dia 27 de novembro. Dá tempo de você ainda fazer sua participação. Tem muita gente aqui participando, tá? Vamos para um pequeno intervalo e já voltamos. Até já! A oração é a primeira atitude que devemos tomar diante de Deus. Na revista Brasil Cristão, você confere um artigo especial de Padre Alírio Pedrini sobre adoração, a oração do céu.